Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nécio Luiz e dessa vez vamos falar sobre estrutura de palavras. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está acompanhando o nosso trabalho, parabéns pelo teu esforço e a gente se diverte com essas aulas, né? No vídeo passado nós falamos sobre a formação de palavras, como é que uma palavra se constitui, como é que ela é formada, como é que surgem novas palavras, através de prefixos, através de sufixos. Falamos um pouquinho sobre radical, falamos um pouquinho sobre raiz. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre esse conteúdo também, em rápidas pinceladas. Fica com a gente, se divirta aí, conhecendo um pouquinho mais do seu idioma, a língua portuguesa, o quinto idioma mais falado do mundo. Muito importante. E por que nós temos essa dificuldade de escrever a língua portuguesa? Muita gente ainda não parou para pensar. A gente fala de um jeito e escreve de outra maneira. Por isso há essa dificuldade. E aí às vezes a pessoa fala, mas é muito difícil, nós que somos falantes da língua, escrever a nossa própria língua, ou seja, escrever o nosso próprio idioma. Isso também precisa ser aprendido e estudado. Mas isso aí é assunto para depois da nossa vinheta. Fica com a gente, deixa o teu joinha, nós vamos falar sobre desinência. O que é desinência? Nós vamos aprender hoje. Fica aí, professor, não consigo aprender. Pera aí, se você não te dá uma oportunidade, aí que você não vai aprender mesmo. Nós vamos falar hoje sobre desinências verbais e desinências nominais. Qual é a diferença, professor, da aula passada, daquelas prefixos, sufixos que a gente viu? A diferença é que lá nós formávamos novas palavras, com acréscimos, no radical. Aqui nós vamos flexionar a palavra, a mesma palavra sendo flexionada, ou seja, por exemplo, a palavra aluno, ela pode ser flexionada para aluna. Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho, depois da vinheta. Nós vamos falar também sobre desinência de número, desinência de gênero, desinência de modo temporal e desinência de número pessoal. Professor, será que a gente vai entender isso tudo? Se você for com calma, vai entender. Eu até sugiro a você que pegue um lápis, uma caneta, começa a partir de hoje a anotar algumas coisas aí. Tem gente que falou, professor, eu já passei da idade de estudar. Peraí, como assim? Para estudar não existe idade. Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, nós vamos sempre aprender novidades. Vamos trabalhar com a gente? Vamos lá, roda a vinheta. Voltamos agora, já com uma palavrinha aí que alguns ouviram na aula passada. Morfemas. Coloquei aqui a definição. É considerado a menor partícula de significação das palavras e pode ser classificado em 6 tipos. Hoje nós vamos falar de um morfema, que é a desinência. Mas na aula passada nós falamos da raiz, que é a história da palavra, onde a palavra nasceu. A palavra veio da Grécia, aí vem para cá, para o Brasil, e aí ela sofre uma modificação. Ela vira um radical. O que é o radical? Aquela partezinha que a gente quase não muda da palavra. Vou dar exemplo aqui de um radical. Vamos colocar aqui o radical da palavra casa, né? Aí, ó, esse é o radical da palavra casa. C-A-S. Por quê, professor? Porque daqui vão surgir outras palavras. Casebre, por exemplo, aí, ó. Casebre, né? Casamento, ó, casamento. Tá vendo? Então, radical é aquela parte que a gente pode dizer que não muda, é a palavra que tem, é o morfema, que tem o significado principal da palavra. Isso é o radical, tá bom? Então tá lá na aula passada um pouquinho de radical. A gente poderia dar uma aula só falando sobre radical, a gente pode dar uma aula falando sobre afixos e prefixos. O que é sufixo, o que é prefixo. Prefixo é aquele morfema que a gente coloca na frente do radical. Vamos ver uma palavra aqui. Infeliz. Vamos lá. Ó, infeliz.
é um prefixo. Feliz. Agora a gente pode colocar um sufixo na palavra infeliz. Vamos colocar um sufixo? Ó, aqui está o prefixo. Agora a parte de cá vai entrar o infelizmente. Ó, essa partezinha é o que a gente chama de sufixo. Isso aí também está na aula passada. Agora vamos ver aqui o que é tema e o que é vogal temática. Nós estamos estudando a palavra, pessoal, isolada, ou seja, a palavra fora do texto, fora do seu contexto, a palavra solitária. Esse é o estudo da palavra que a gente chama de morfologia. São as formas da palavra, tá bom? Estudo das formas. Vamos lá. Então, o tema. O que é o tema? Nós falamos aqui, vamos colocar a palavra carro aqui. Olha só, a palavra carro. Eu já tenho até como exemplo aí, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha. Ela tem um radical. O que é o radical? Aquela parte que não muda. Ou geralmente não muda. Vamos colocar assim, porque existem algumas palavras que o radical muda, tá? Mas geralmente ele não muda. Então, as palavras que são derivadas do carro, né, desse radical aqui, ó, a gente pode acrescentar aqui essa vogal. Essa vogal aqui a gente chama ela de temática. Quando essa vogal temática se une ao radical, a gente chama isso aqui tudo. Essa palavra aqui, a gente vai chamar isso aqui tudo, sabe de quê? De tema. Pronto. Professor, agora já sei o que é tema. E também a vogal temática. A vogal temática é essa parte aqui. Ah, professor, mas eu ouvi falar em desinência de gênero e desinência de números. O que é desinência de gênero? Quando a palavra tem masculino e feminino. O carro não tem masculino e feminino. Então a gente chama de vogal temática. Nós vamos ver o que é desinência depois de gênero, tá? A palavra, por exemplo, a palavra aluno. Aluno. Só para mexer um pouquinho aí com essa parte aí. Aluno. O aluno agora, ele tem aí uma desinência que a gente chama de gênero. Por quê? Porque aluno tem feminino. Ó, o aluno tem aqui, ó, a aluna. Então, ele tem uma desinência de gênero aqui. Quando a palavra tem masculino e feminino, a gente diz que é desinência de gênero. Quando a palavra não tem masculino e feminino, a gente diz que é a vogal temática. Simples assim. Vamos continuar a nossa brincadeira. Existem vários tipos de morfemas na língua portuguesa e um deles é a desinência. Esse morfema é responsável por designar algumas características na palavra e quando é adicionada a ela, ao contrário do afixo, não forma uma nova palavra, mas apenas faz a flexão da palavra de origem. Então, no estudo passado, a gente falou sobre prefixo e sufixo, e aqui eu deixei bem claro que nós não estamos criando novas palavras, mas nós estamos flexionando as palavras existentes, beleza? Essa é a diferença da desinência para afixos, ou seja, o caso do prefixo e o sufixo. Então, eu coloquei aqui a palavra cantar. Essa palavra vai ser flexionada e ela vai receber uma desinência. Vamos ver aí a classificação dessa desinência. Nós colocamos aqui uma desinência mos. Qual é a classificação dela? Mos, desinência número pessoal, que formou a palavra cantamos. É o verbo cantar, não é isso? Na primeira pessoa do plural. Por que, pessoal, primeira pessoa do plural? É a pessoa dessa desinência. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos. Então, cantamos é verbo cantar na primeira pessoa do plural. Vamos caminhando que a gente vai pegar aí a ideia. Vamos lá. Mal recebe aí uma desinência agora de número. O que é a desinência de número? Quando a palavra recebe uma desinência que dá características de plural. A palavra mal é uma palavra que termina com L.
Na língua portuguesa há uma regra, mas às vezes tem a exceção também. Toda palavra que termina com L, quando vai para o plural, ela recebe o I e S, tá? Esse aqui, ó, é uma desinência que a gente chama de desinência de número, tá? Ela transforma a palavra que estava no singular em plural. Há duas exceções, né, na língua portuguesa de palavras terminadas com L, que a gente usa a desinência ES. O restante é tudo com I e S. Deixei aqui alguns exemplos. Há duas exceções: mal, males, consul, consules. O restante é escrito dessa forma, ó, varal, varais, aluguel, aluguéis, lençol, lençóis. Viram aqui, ó, IS, IS, IS. Então essa é a regra da língua portuguesa. As palavras que terminam com L, quando passadas para o plural, recebem o I e o S. Mas a questão aqui é a desinência, professor. Então, esse es aqui é uma desinência de número. Beleza, pessoal? Vamos caminhando. Vamos lá. Na língua portuguesa existem dois números gramaticais, o singular, o plural. O singular se refere a só um ser e plural se refere a dois ou mais seres. Coisas que a gente aprendeu lá na infância. As desinências ou morfemas flexionais podem ser classificadas em verbais e podem ser classificadas em nominais. Vamos ver as desinências nominais aí. São morfemas adicionados aos nomes, ou seja, substantivo e adjetivos, e servem para indicar as flexões nominais de gênero. Quando fala de gênero, está falando de masculino e feminino. E quando se fala de número, está falando de singular e plural. E quando se fala de substantivo, se fala nome de tudo existente. E quando se fala de adjetivo, fala-se qualidade de tudo existente. Bonito, amarelo, feio, gordo, magro, baixo, preto, branco. Esses são, então, considerados desinências nominais. Vamos continuar aqui. As desinências nominais indicam as flexões de gênero masculino e feminino, de número, plural e singular, dos nomes que permitem alguns tipos de flexão. Vamos ver aqui uma palavra só sendo flexionada várias vezes. A palavra macaco. Qual é o radical da palavra macaco? M-A-C-A. Esse é o radical da palavra macaco. Agora vamos ver aí as flexões que uma palavra só pode ter. Por exemplo, macaco, esse O aqui, essa vogal é chamada de desinência de gênero. Por quê? Porque existe feminino de macaco. Macacos recebeu aí uma desinência de gênero e uma desinência de número, que é o S, passou para o plural. Macaca, esse A aqui é desinência de gênero e o S aqui nas macacas também é uma desinência, mas desinência aí de número, porque passou para o plural. Vamos dar uma olhadinha mais aí. Desinência de números indica singular e plural dos nomes. Vamos ver alguns nomes aqui. Mesa, mesas, carro, carros, pastel, pastéis, homem e homens. Desinência de gênero indica o feminino ou o masculino dos nomes. Aluno, aluna, menino, menina, ancião, anciã. Vocês vejam que é a mesma palavra sendo flexionada aí de masculino para feminino. Nós vemos que homem é uma palavra masculina, mas ela não tem aí a desinência de gênero, que é o A e o O, né? Mas ela também é uma palavra que nos remete aí ao gênero, tá? Exemplos aí dessas desinências verbais, tá? Vamos ver aqui. Falava, desinência que indica o pretérito imperfeito. E falaria, desinência que indica o futuro do pretérito do indicativo. A questão do falava lá, eu coloquei aqui uma observação, pessoal.
O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas que ainda não foi completamente terminado. Então a gente falava, mas a gente pode falar ainda alguma coisa. Agora, o futuro do pretérito do indicativo, ele se refere a alguma coisa que a gente fez e poderia ter feito após aquela coisa. Não é aquele caso de você chegar lá e pintou a casa, e aí chega outra pessoa, mas se fosse eu faria, quer dizer, depois que a casa está pintada, chega esse camarada dizendo que faria diferente, ou seja, uma crítica, né? Claro que a conjugação desse verbo não tem essa intuição de criticar, mas muitas das vezes a gente usa essa desinência para fazer algumas críticas de alguma coisa que já foi feita, beleza? Então, aqui, ó, falaria, essa parte aqui essa parte aqui é uma desinência que indica o futuro do pretérito do indicativo. Então, para você conhecer as desinências, o tempo dela, né, o modo dela, você precisa conhecer um pouquinho das conjugações verbais, tá bom? Então vamos lá, caminhando agora. Desinência números pessoais, quando indica o número singular e plural, ou seja, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Quais são essas pessoas? Eu, tu, ele. E no plural, quais são essas pessoas? Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, e a terceira pessoa, eles. Isso aí a gente conhece também desde gurizinho. Exemplos, falamos, desinência que indica a primeira pessoa do plural. Falas, desinência que indica a segunda pessoa do singular. Tu falas, nós falamos, tá? Então, o nós é o que, pessoal? Nós é a primeira pessoa do plural. E falas é a segunda, é tu, segunda pessoa do singular. Beleza, pessoal? A gente trouxe aí aquela brincadeira que a gente traz sempre no finalzinho, ou às vezes também tem vídeos que eu não trago, mas eu trouxe aí um questionário e você vai indicar qual é a frase que está mal construída. Ela não tem uma concordância verbal adequada, ela tem um erro de concordância. Acho que nós temos aqui as frases. Por que arrumar a carona chegou cedo à cidade? Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade. Embora arrume carona, chegará tarde. Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. Você vai indicar aí qual dessas frases você acha que está mal construída, que está errada. Para o vídeo agora, lê as frases e depois vai e marca a tua resposta. Aí eu vou passar, tá? Então vamos lá. Vou mostrar a resposta. Se você não quer ver, para o vídeo agora aí. Então, a questão aqui que deveria ser marcada, que você marcou ou não, se marcou, acertou. A frase que está mal constituída aqui é a letra E. Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. Está mal construída, né? Ela poderia ser construída assim. Se arrumar carona, chegará cedo à cidade, né? Aí coloca tudo na sua ordem, no futuro, né? Bem bonitinho. Pessoal, eu vou agradecendo aí vocês terem ficado até o final da nossa aula. Agradeço os alunos aí que ficaram conosco aí esse ano todo. Eu estou com a ideia aí de fazer uma retrospectiva de todas as aulas aí do ano. Isso vai dar trabalho, não sei se eu vou conseguir fazer. De repente eu faço um bate-papo ao vivo, falar aí sobre o nosso trabalho, as conquistas, né? E muita gente que chegou, que falava que não aprendia, vai aprendendo todo dia alguma coisa diferente. Né? Isso é estudar, é aprender, é estar com a mente aberta, com os ouvidos abertos, para aprender coisas novas. Todos os dias é dia de aprender coisas novas. Isso aí faz parte do teu desejo. Eu digo que quem tem o desejo tem a metade do caminho, o resto é trabalho, né? Então, pessoal, ó, um abraço para vocês. Muito obrigado. Se inscreva no canal, pessoal. Deixa o like lá. Dá essa força pro nosso canal aí. Tá bom, pessoal? Vou ficar muito feliz se vocês deixarem o like aí e se inscreverem no canal. Ó, o braço parou porque eu paro de falar.
Até mais, até o próximo vídeo.